vão para esse lugar de melhorar a sua relação. Melhorar. Muitos casais não precisavam estar separados se tivesse ter tido um olhar um pouquinho antes da situação ficar péssima, né? Agora na Santana FM, momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação de Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana, você ouvinte que está ali do outro lado, um carinho todo especial. A gente às vezes acha que, será quem que está ouvindo o nosso programa? Quais são as pessoas que estão ouvindo o nosso programa? E na terça passada eu falei com o Stefano, né? Depois eu lá no YouTube e no Instagram, eu abri lá com a piada dele, né? Que a pessoa era muito querida, que ela já se tornou da família. Então tá, semana que vem você não, ou a partir de hoje você não vai ter mais salário, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter, da forma que ele falou. E Stefano sem piada, talvez não seja Stefano, né, Mauro? Bom dia. Cientes de quanto ouvem essa voz dele ali na rádio. E naquele momento, a gente também falou sobre 3 relíquias que já tem aqui, que é o Renatinho, com 33 anos, Stefano, com 30 anos, e o Mauro vem na sequência com 28 anos. Então, a gente pode dizer relíquias da rádio pelo tempo que estão ali. E isso é importante para você, ouvinte, porque você consegue literalmente se colocar nesse lugar, ver, enxergar e sentir essas pessoas. E aí hoje, eu compartilhei algumas reflexões sobre a Rádio Santana, então a terça passada, que esse espaço, acima de tudo, precisa ser reservado na saúde institucional, funcional e humana, claro, para estar bem, para que todo mundo esteja bem, precisa ter esse amor mútuo, esse cuidado mútuo. Eu não sou dono, nem você é, nem o outro é, nem fulano é. Todos somos uma partilha nesse movimento da rádio, onde a gente possa estar fazendo alguma coisa, onde eu, Lourdes, tenho assim, se for pegar corrente ou coisas, ter esse elo, ter essa conjugação, cada um, por menor ou maior que seja o programa, por tempo ou espaço que tenha, que nós façamos isso para que você, ouvinte ali do outro lado, se sinta muito bem acolhido e abraçado por nós aqui desse lado mesmo. Então, a saúde da emissora começa com o bem-estar das pessoas que aqui trabalham, muito importante. E daqueles que, como eu ou outros tantos, tem um pequeno horário semanal para contribuir com as nossas palavras, com a nossa fé, com a nossa dedicação, naquilo que se propuseram fazer e naquilo que eu me propus a fazer. Então, às vezes eu dou uma diversificada no programa, mas sempre lembrando, tudo que eu vou falando aqui tem a ver com, sim, saúde, com vida saudável, com vida leve. E às vezes eu trago outras pessoas para também falar sobre isso, né? Lembra que nós estamos de novo no mês do câncer de mama, e eu lembro que ano passado eu trouxe uma cliente minha que fez 3 programas falando sobre isso e que emocionou muitas pessoas, que tirou um senhor da cama que estava assim, se sentindo muito adoentado, e na semana seguinte foi fazer churrasco para os filhos. Então todas essas sensações, essas situações são de suma importância. E daqui uns dias eu vou trazer alguém que vocês conhecem através das notícias, que é a Solange. E aí vocês vão conhecer um pouco a Solange mãe, a Solange esposa, a Solange fora no momento da notícia, a Solange que quer crescer, que faz tudo, que faz para o bem daquilo que ela tem como família, familiares e a sua vida, adiante ou longe desse noticiário que ela vem apresentar aqui. Então vamos esperar, você Rádio 20, vamos ouvir um pouquinho ela também. Eu tenho mais alguém antes, na terça-feira que vem, e daí depois vamos lá falar um pouquinho sobre mais uma pessoa importante aqui da rádio e que faz parte desse todo ali. Tudo e todos devem caminhar na vida leve e saudável com o propósito espiritual também de fé aqui, como sendo uma rádio católica. Para que isso aconteça, é essencial que cada parte cumpra com o seu papel, um papel muito importante. E olha só, o patrocinador, ao apoiar com responsabilidade as suas propagandas. Então, você patrocinador, obrigada mesmo por todos. Você faz parte desse elo aqui, dessa corrente, desse estar ali. Os ouvintes que se fazem presentes e atentos, ligando para os programas e tendo esse cuidado, esse olhar, ouvindo tudo. E que nem eu falei no início, às vezes a gente acha que não tem tantas pessoas ouvindo, e aí você tá na rua, tá em algum lugar, as pessoas dizem, eu participo do seu programa, eu ouço o seu programa, eu ouço o programa fulano ciclano. Isso é muito bom, porque isso é recíproco. Eu estou fazendo com muito carinho para você, e você com muito carinho está ali atenta,
ou atento para aprender alguma coisa. E você que é do Clube do Ouvinte, né? Ao manter seus compromissos financeiros mensais, está ajudando a sustentar a missão dessa rádio. Você, eu, todos que temos também esse lado de ser do Clube do Ouvinte, estamos de certa forma, sim, com o nosso pouquinho, fazendo um montante e ajudando a rádio a se manter, né? Então, todos os pilares precisam estar firmes. Isso é uma verdade, todos os pilares. Não adianta alguns pilares estar muito bem e os outros não estar tão bem, e junto com o nosso bispo, que é a pessoa de referência, é a pessoa, nosso pai ali, no sentido de igreja. Então, ele por trás de tudo isso, cuidando e fazendo com que todos nós sejamos esses filhos ou essas pessoas que consigam ter esse ambiente, ter essa criatividade, para que você, ouvinte, possa se sentir bem também, né? Veja bem, assim como numa relação de casal, esse espaço que é a rádio exige cuidado constante, diálogo, respeito e continuidade. Veja, algumas pessoas já passaram, algumas pessoas nem estão mais aqui, algumas pessoas estão pouco tempo aqui, algumas pessoas têm muito tempo aqui e assim vai. Sempre há uma renovação, como em qualquer outro ambiente. A nossa casa é uma renovação. Existiam nossos avós, que de repente vieram nossos pais, que de repente nós estamos nesse lugar, daqui a pouco são nossos filhos, daqui a pouco são nossos netos. Então, ter esse cuidado e ter esse olhar de que a gente não é eterno, a gente é uma passagem, como aqui na rádio não é diferente, mas que todos olhem a Rádio Santana, e mais do que uma emissora, que eles olham para a Rádio Santana como um organismo vivo, que pulsa com fé, com muito serviço e com muita comunidade. E você, ouvinte, que lá do outro lado também pulsa com a nossa programação. Então, que sempre esteja ali feliz e alegre. Isso é vida saudável. Quanto mais você sentir-se bem do outro lado do rádio, estou falando para você aí que está aí do outro lado da rádio. Quanto mais você se sentir bem ali do outro lado, mais nós teremos esse retorno aqui. Porque a gente ouve, vocês mandam algum recado, vocês falam alguma coisa, então isso é importante. Então, veja, assim como uma relação conjugal, a rádio precisa ter esse cuidado constante. Vamos virar isso aqui agora? Um casal também precisa se olhar, se permitir ser olhado, se permitir olhar para esse conjunto que é duas pessoas ou alguns filhos no meio ali, né? Mas não apenas olhar, Rádio Ouvinte. Você que é marido, você que é mulher, não é só apenas olhar. É sim enxergar verdadeiramente o outro. E o padre Reginaldo Manzotti hoje estava com alguém ali na ligação, que ela dizia, chorando, que ela tem um parceiro que bebe. Pois é, muitas vezes essas pessoas se colocam na seguinte condição: ah, meu pai bebe, vem de família, eu bebo. Gente, isso é uma desculpa. Você pode ser o que você quer, desde que você cuide do que você quer ser. Porque senão você fica simplesmente passando pela vida. Porque tem um problema X na família, você pode ser o próximo a ter esse problema. Não, isso não existe. Isso, as pessoas se aproveitam muitas vezes dessas oportunidades. E veja, eu lá no meu consultório já passou várias pessoas que tinham dificuldades com relação à bebida ou outras drogas ali e conseguiram dar conta. Você precisa pedir ajuda. Como essa mulher estava ali falando, né? Tem criança, tem a vida dela. E o padre tentando ajudar ela no sentido assim: para que fazer isso? Quando você, homem, você, mulher, se dá o direito de achar que você pode beber e o outro tem que te aguentar, isso não é real. Ninguém tem que aguentar ninguém. Você precisa viver a sua vida constantemente nessa procura de ajuda. Ter um olhar, não apenas um olhar, mas se enxergar nessa relação verdadeiramente e olhar para o outro. É tentar, perceber que o outro sente, que o outro às vezes se cala, que o outro precisa de ajuda, que o outro precisa dessa sensação de você. Quando esse enxergar se perde, é sinal de alerta. Muitas vezes você se perde nisso. Porque o amor não se sustenta apenas no costume, ou na relação, ou porque casou. Não é assim. É preciso renovar as descobertas. E isso é vida saudável. Isso é vida saudável, que é o programa. Tentar cada vez mais se redescobrir e se recolocar nesse lugar. E tem um momento que eu vou estar falando, se o horário não fechar antes, que a gente sempre tem a necessidade de valorizar, porque
Por que é tão importante você nunca saber tudo do outro? Porque senão aquele outro dia não seria importante. Então, meu casamento sempre vai até hoje à noite, porque amanhã eu preciso renovar os cuidados para que amanhã tenha o meu casamento em dia de novo. E vai indo, sempre de novo eu preciso cuidar desse casamento. Porque senão eu caso, eu já falei isso várias vezes aqui, porque senão eu caso e vou levando a vida. Então eu tenho direito a beber quando eu quero, tenho direito a sair quando eu quero, voltar quando eu quero. Por quê? Porque achou que casou e aí tá tudo certo. Não, você tem que reconquistar a sua vida com a pessoa amada todo dia de novo. Todo dia de novo. Para que isso não vire uma rotina, para que isso não vire um movimento que um vive e o outro desesperadamente está ali no meio desse conjunto que nós chamamos de casal. Então isso é muito complicado. E você, ouvinte, eu tenho muito mesmo nos últimos tempos essas pessoas dos 40 para cima, dos 50. Você que tem seus 40, 50 anos, você que está com tantos anos de casamento, ai, mas eu não vou pedir ajuda não. Gente, eu estou recebendo muitos casais que têm uma boa vida já de 15, 18, 20, 25, às vezes até 30 anos de casado e estão com problemas. Gente, é uma vida. Cuide dela, procure ajuda. Venha se relacionar de uma forma diferente, dentro daquilo que você é hoje, mas você vai entender o outro e se colocar nesse lugar com mais cuidado e com mais confiança para você e para a pessoa que está do seu lado. Então venha fazer a terapia, com certeza sua vida vai revelar segredos que você não sabe, que vão facilitar essa renovação em você e guardar a você dessas poucas e pequenas coisas. Sabe o que eu vejo, Rádio 20, com relação a encrencas de casais muito aceleradas, muito fortes? Entre o se entender e a encrenca que tá, não é muito grande espaço não. Às vezes é tipo assim, você está com o volume do teu rádio num volume e aumenta um pouco o volume ou diminui um pouco o volume. Então, às vezes, a diferença da discussão dos casais que vêm para o consultório não é grande, mas eles não têm por onde achar os botões para dar uma melhorada nessa sensação. No caso aqui, eu vou ser esses botões que vai fazer com que você se coloque na sintonia, na estação correta para você e seu companheiro. Venha olhar para você dentro da análise corporal e aprenda a usar a sua vida a seu favor. Isso que é importante, usar a vida a seu favor, com clareza, com controle, com maior disciplina, cuidado e cuidando dos seus padrões de funcionamento. Assim, automaticamente cuidando do seu parceiro juntos. Isso é real. Cuidou de você, você automaticamente está vendo algumas dificuldades, seus erros, suas falhas, o que você precisa mudar, que às vezes não é muita coisa, mas é aquelas mudanças, né? Uma vez eu peguei um casal onde um deles fazia algumas coisas que um dos cônjuges não gostava. Mas aí a pessoa disse assim, mas eu já faço isso há mais de 25 anos. E aí eu tinha que dizer para essa pessoa, então lembre-se do seguinte, são mais de 25 anos que você sempre de novo está magoando a pessoa. Aí, de repente, a pessoa olha e diz assim, não tinha parado para pensar nisso. Pois é, para você era interessante, para o outro são 25 anos de dores. Então, às vezes, são pequenas coisas que precisa ter uma pequena mudada, uma pequena direcionada para algum lado onde você consegue melhorar o todo. Então, vamos ter uma boa semana, um bom fim de terça-feira e até semana que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e feche seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me
governa, ilumina. Amém. Comer é um ato santo. Agora, na Santana FM.